Eu posso compartilhar aqui minha tela. Eu fiz uma apresentação muito simples sobre... Oi! Oi, boa noite. Oi, boa Eu noite. tô aqui, não tô aqui só para assistir também, porque eu fiz o curso há pouco tempo de continuidade com a Florence e a Letícia. Aí eu recebi o link, eu achei interessante para assistir e tal. Que legal, Foi legal. adoro Florence, Letícia, que massa, que Pois massa. é, foi Pois muito é, legal o esse curso. foi um curso super completo. Pela primeira vez, acho que a gente teve tantas horas para falar sobre continuidade, né? Já esse curso, ele é num tempo muito menor, num desafio muito grande, mas ele tem um diferencial, assim, diferente de todo um curso. Esse curso que a Paul está falando, foram 48 horas de contos? Eu acho que foram vários meses. Assim, foi É, tipo 3 meses. Começou em janeiro e terminou quase em março, assim, março praticamente. sim. Diferente desse curso, esse a gente tem 24 horas totais de aula, de uma maneira um pouco mais intensa, sendo que dessas 24 horas, 12 são aulas práticas. Então. Eu participei até dos curtas do ABC que teve agora lá. Ah, é? Como continuista. A primeira vez que eu fui continuista, assim. Foi muito legal. Mas é muito legal poder aplicar isso na escola, Sim, e eu sim. acho que a ABC dá essa oportunidade porque a real, gente, é que você aprende na prática. Eu acho que é muito bom ter a noção, né, do que é a continuidade, é por isso que estamos aqui, é por isso que o curso existe, mas a gente tem no curso conseguido colocar em prática, levar os alunos a um set de filmagem dos curtas da ABC, e a nossa experiência, eu com a minha colega, que não vai dar aulas nesse curso, vai ser somente eu, mas no primeiro curso de continuidade da ABC, a gente já fez esse exercício, eu e Mara, e foi muito precioso para os alunos a gente aplicar tudo que a gente falou em aula no set de filmagem dos curtas da ABC por 2 vezes. E foi muito legal. Assim, acho que eles sentiram na pele, assim, sentiram no calor do set, na angústia e nas ansiedades, coisas que a gente abordava aqui remotamente, né? Mas é isso. Eu vou aproveitar, dando esse gancho de que a gente aprende mais na prática, não deixa de ser uma verdade, mas contar um pouquinho da minha trajetória. Eu acho que, para ficar registrado aqui, tem muito a ver. Eu aprendi a continuidade, eu me senti mais segura fazendo continuidade, após ter passado um período intenso de experiência no set. Então, assim, a minha escola, eu comecei em 2008, fazendo estágio na equipe de direção de um longa-metragem, e fui fazendo a carreira, não sei se é assim que fala, mas eu fiz todas as etapas da assistência de direção, o que foi muito legal. Não deixei a assistência de direção, atualmente eu me revezo entre continuidade e assistência, também dirijo, também produzo. Eu acho que isso é um grande ganho. Eu sempre incentivo a todos os alunos, estudantes, profissionais que fuçem, que, que não, né, assim, que pratiquem outras funções também no audiovisual, porque isso é maravilhoso. A gente aprende olhando o outro, a gente aprende escutando, a gente aprende passando o perrengue também do outro. Isso sim é ser um... Eu também sou AD também. Ah, Maria, então. Eu sou AD diretor também. é porque eu não tô vendo ninguém, assim, tipo, não tô vendo ninguém no vídeo. Eu queria ver. Não, eu só tô vendo. Será que você tem algum modo aí que você precise uma configuração? Porque eu vejo vocês duas. Eu me vejo. Vocês dois. Vocês dois, perdão. Tudo bem, tranquilo. Eu não consigo ver ninguém. Deixa eu ver. Não, aqui parece que tá tudo certinho.
Alguém mais está vendo a Mariana ou é só eu que não estou vendo? Eu tô vendo vocês duas. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair e vou entrar novamente. Pode ser aqui. Pode ser. A gente espera, né, Paul? Tranquilo, tranquilo. Só um minutinho. Mas assim, eu estava contando um pouco da importância, né? E eu estimulo muito, acho fundamental a gente conhecer outras áreas do audiovisual e para poder escolher aquela que você mais se identifique. Você só vai saber escolher se você testar, né? E eu testei a assistência de direção, gostei muito, passei boa parte da minha carreira como AD, ainda sou AD, mas a continuidade me veio depois de exercitar muito no set de filmagem, depois de entender a dinâmica e depois de ficar muito cansada. Porque a assistência de direção demanda muito. A continuidade demanda também, mas a continuidade é um trabalho muito mais mental, um estica e puxa cerebral. Eu gosto também de trabalhar sozinha. A continuidade, normalmente, é uma equipe de uma pessoa só. Num longa, de uma pessoa só. Numa série, podem ter 2 ou mais pessoas, 3 ou 4. Mas me atraía, eu como assistente de direção, naquele vai e vem, naquela loucura do set de filmagem, eu fiquei muito atraída ao ver uma pessoa, primeira coisa, sentada num set de filmagem. Isso é raro. Hoje em dia a gente senta mais, mas antigamente, há, sei lá, 15 anos atrás, era quase na moda a gente trabalhava seis dias por semana, tinha uma coisa do AD não sentar no set, umas escolas todas erradas que eu hoje corto, é contra a minha premissa, assim, de trabalho, acho que o que a gente tem que ter é saúde mental, mas eu vi, a primeira coisa que me atraiu na continuidade era ver aquela pessoa, aquele profissional sentado no set de filmagem com o roteiro aberto. E eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de cinema. E, enfim, estava também com uma crise com assistência de direção e muito cansada, exausta, uma exaustão. Eu falei, vou saber qual é que é desse troço aqui. Chamei os colegas, pedi muita ajuda, li bastante a respeito, conversei com muitas continuistas e muitos continuistas que super me apoiaram e fui correr atrás. E desde então, gostei muito, acho que é um exercício maravilhoso, maior, inclusive, digo assim, que mais se aproxima da direção. Eu me sinto mais segura para dirigir hoje, por ter passado pela Conte, porque a assistência de direção, você tem um lugar um pouco mais de produção, você produz a direção na assistência de direção. A continuidade, o seu material único é o roteiro e o material que está sendo filmado. Então você fica mais cabeçuda mesmo. E isso me... Cabeçuda no sentido assim, né? A sua preocupação está naquela harmonia da narrativa, tá no entendimento se aquele material, o que está escrito, a diferença entre o que está escrito e o que a gente vê na tela, na prática, as novas demandas que agora o streaming está trazendo para a gente, da continuidade, de você fazer a ponte entre o que está no roteiro, o que se filmou e o que vai ser colocado para o espectador. A gente tem hoje uma infinitude de mais material sendo filmado, então exige mais organização, principalmente para os canais, as entregas para os canais, a desprodução do que foi feito naquele dia de filmagem, qual a quantidade de páginas que a gente filmou de cada episódio naquele dia, quanto falta para ser filmado. A continuidade acabou entrando também como um elo para a pós-produção muito fortemente, principalmente com a entrada dos canais, com essa quantidade de produção que a gente tem com os canais. Com longas metragens, a gente fica muito mais próximo das narrativas. Não que nos streamings, não, mas a gente até se sente sobrecarregada quando a gente vai fazer uma série grande, porque enquanto você filma uma coisa, assim, você filma num dia, às vezes
4 episódios diferentes, de diferentes épocas, de tempos que se cruzam, pode ser mais complexo, e você entregar isso de uma maneira organizada, com as informações corretas para a pós-produção, para eles se organizarem lá na frente, na ilha, na finalização, envolve mais logística, além da narrativa, né? De tudo que a gente está ali para ajudar na harmonia narrativa. É um quebra-cabeça. Mas a continuidade, ela deixa você sentadinho a boa parte do tempo do set. Eu adoro, eu sou uma apaixonada mesmo. E hoje em dia, eu realmente escolho os projetos que eu procuro, que eu faço continuidade, e os projetos que eu faço assistência de direção, e surgindo mais oportunidades, dirigir e produzir, que é minha grande vontade. Mas uma coisa não exclui a outra, tá? E aí o curso, falar um pouquinho dele, assim, a gente gosta de tomar o cuidado de trazer o conteúdo do curso de acordo com a ordem do que acontece no mercado. O que um profissional da continuidade é exigido quando ele é chamado para fazer um trabalho, seja ele no cinema, né, com um filme, longa-metragem, seja para um canal, seja para TV. Eu confesso que eu não tenho uma experiência com TV, tá? Com novelas, com obras abertas. Então, esse curso vai abranger cinema e streaming, principalmente. Não tenho tanto lugar de fala para TV. Mas a gente faz no curso a ordem exata do mercado. A partir do momento que um continuista é chamado para um projeto, como é que a gente lida com o roteiro? O que a gente, né, como é o nosso trabalho com o roteiro? O que a gente faz de um roteiro? Qual é o nosso estudo, né? Como a gente se prepara para entrar num set de filmagem? Eu acredito que as 4 primeiras aulas são isso, assim, a gente vai fazer como se fosse o exercício de pré-produção de um continuista, que a gente vai se debruçar sobre um roteiro de curta-metragem, então é muito legal que a gente vai conseguir aplicar num roteiro que existe, que depois a gente consegue comparar com ele já rodado. Depois, se não me engano, a partir da 4ª aula, a gente começa a falar de set de filmagem. Aí eu dou várias dicas sobre como um continuista ou uma continuista devem se comportar, quais são as perguntas que geralmente fazem para a gente, quais são os materiais, quais são os documentos, quais são as ferramentas que a gente usa para exercitar a continuidade no set. Tem diferentes formas, eu vou mostrar todas elas. E na nossa última aula remota, eu vou abordar a entrega. O que um continuista no mercado precisa entregar, principalmente para um canal? Qual é a nossa desprodução, famosa desprodução? É o nosso roteiro filmado, são os nossos relatórios de produção e os nossos boletins revisados, tá? Tudo isso sempre abordando o workflow, que a gente chama, quais são os tempos de entregas, quais são os tempos de estudo, e podendo colocar isso na prática lá na frente, nos 2 últimos encontros, que a gente vai fazer dias 27 de maio e dia 3 de junho, onde a gente vai ver na prática uma filmagem de um curta, de dois curtas diferentes pela ABC, e o aluno ou a aluna que se interessar pode fazer, e a gente vai se preparar para fazer a continuidade desses curtas-metragens no final. Ou, se ninguém quiser colocar a mão na massa, porque às vezes você não se sente à vontade, ou não acha que está preparado, ou não está afim, a gente vai de observador daquele set de filmagem, e eu vou estar ali instruindo vocês para ficarem atentos ao que um continuista ou uma continuista estariam atentos. Desculpa te cortar, eu senti falta disso nesses curtas da ABC, não tinha ninguém de continuidade lá, assim, para orientar os continuistas. Tinha eu e uma menina lá que estudou comigo também no curso, que a gente se dividiu, né, que era um continuista por cada curta, né. Pois é. E é importante, né, ter alguém, né. Cara, a continuidade, ela é uma função muito pouco entendida. A gente
os produtores desconhecem, é muito pouco valorizada, mas a gente está nessa batalha, São Paulo, Rio e pelo Brasil todo, por não é à toa que a gente está aqui, né? Assim, que a gente dá aula sobre isso e fala a respeito, sempre nos cursos de assistência de direção que eu dou, eu procuro o máximo que eu posso também reservar um espaço só para falar da continuidade, e ela é super importante, ela permite muita coisa. Eu, como diretora, estou aprendendo, agora estou montando um episódio, eu estou entendendo a importância da continuidade. A continuista estava no set, mas a gente, às vezes, um mole que a continuidade podia ver, porque a pessoa que está ali para ver se monta plano a plano. E tá super próximo da direção também, a continuidade. Eu não sei se você conhece a Caru, eu conheço ela e tal. A diretora. Caru Alves de Souza, a diretora. Fez Meu Nome é Bagdá. Ela é de São Paulo, não sei. Você é de São Paulo também? Eu sou de São Paulo, mas porque ela me falou, assim, ela tinha me falado que eu quero ser diretora e tal. Ela falou que a continuidade está muito próxima da direção. Assim, que eu nunca imaginei isso. Eu achava que era mais ter direção e tal, mas... E a continuidade realmente está bem próxima. Até a Florence e a Letícia falaram isso também. É muito mais, eu concordo, sim. Tanto é que a assistência de direção, a gente, como a DES, a gente está ligado nas complexidades, nos problemas, nas soluções. A gente tem solução criativa, só que a gente tem problemas de produção ali sérios. A gente está lado a lado, de mãos dadas com a produção, e a gente procura não... a gente procura sempre solucionar como a DES, mas os problemas sempre estão ali e vão além da narrativa. A continuidade permite que o profissional esteja ao lado da narrativa. A gente briga pelo roteiro, pela coerência da história. Isso é direção também. Tanto é que tem momentos da minha profissão que é uma linha muito tênue. Se eu tenho uma relação de confiança com a diretora ou com o diretor, ele pede coisas para mim que ele faria que ele não vai poder fazer, como passar uma cena com o ator, entender como é que estão as falas. Eu dou toques de tom, de intenção, e a gente vai construindo esses laços, né? E é a continuidade que está mais próxima disso, porque a gente é a memória, a gente é... Nossa especialidade ali é o roteiro, é a narrativa, sabe? E eu sou uma grande apaixonada e eu acho que esse curso é uma grande oportunidade para quem se interessa, para quem está curiosa, sabe? Assim, ou curioso, para quem pensa assim, cara, vamos ver qual é que é disso. E muita gente se surpreende. Eu vejo muitos estudantes que começaram a trabalhar. Eu me surpreendia muito com o curso, assim, que tinha coisa que eu nem imaginava que a continuidade fazia e tal. A gente sempre acha, só para ver se o cabelo tá certo, não sei o quê, né? Sempre acha que é só isso, né? Mas é muito mais, né? Tem muita coisa envolvida, né? E nesses curtas eu usei muito, eu fiz no papel, porque lá eu não tenho tablet, né? Aí até a Florence me ajudou e tal, tinha um boletim de continuidade lá, os papéis, assim. Aí eu fiz tudo no papel mesmo, assim. Foi uma experiência legal, assim. E eu passava limpo depois em casa, né? Cara, e pô, assim, há 10 anos atrás, todos os filmes foram feitos com continuidade com papel, tá? E tiravam as fotinhos de uma Polaroid. A Florence me falou. Era um calhamaço lindo de fotos, e são registros e são memórias. E as ferramentas mudam, se atualizam. Eu conheço, eu acho que hoje é um pouco desatualizado usar papel, mas até hoje tem um continuista que eu conheço que vai no papel e depois passa limpo, e tudo bem. Não existe o certo nem o errado, sabe? E não, se você não tem um tablet, não vai ser isso que vai te impedir de fazer a conte mesmo, né? E eu realmente acho uma função apaixonante. Eu sou suspeita. E não sei, Preta, se você tem, eu sei que você tá aí só de ouvinte e tal, né? Mas, e Paul também, se vocês sentirem que tem pessoas que possam se interessar, peço ajuda para divulgarem o curso. Eu botei até lá no grupo lá dos alunos de continuidade que eu fiz agora o curso, também o pessoal vinha e tal para assistir. Acho que algumas pessoas queriam vir, mas eu não sei se conseguiram entrar, eu acho. E tinha umas pessoas pedindo link e tal, porque às vezes é difícil entrar no Teams agora nesse programa. Acho que não tem muita gente. Ele é pesado, né, para o computador. Pois é. Mas pode deixar que eu vou divulgar assim.
Olha, eu tô vindo mais, de fato, na curiosidade mesmo. Porque eu fui convidada para fazer um trabalho. E aí eu fui pesquisar que curso eu faria para que eu me encaixasse nesse trabalho, né? E aí eu fui lendo, assim, aí eu tenho um amigo que ele está trabalhando como assistente de direção e ele foi, aí ele me mandou, ele falou, Preta, eu acho que esse curso se encaixa aqui. E aí só de ver a Mariane falando, eu já estou ficando apaixonada, assim. Então, eu acho que eu escolhi o curso certo para o trabalho que eu vou desenvolver. Que legal. Não, desculpa, de não ter assistente de continuidade é mais em longa, né? Porque série tem, né, assistente de continuidade. Série tem, e é uma função nova. A gente aprendeu recentemente as funções de um assistente de conte, muito porque as demandas de um canal também são novas, né? Então, aí há 5 anos, há 3 anos atrás, a gente estava rebolando, entendendo como é porque justamente por ser uma função muito solitária, Sim. a gente se concentrava tudo, e agora a gente foi obrigado a entender a função das assistentes ou dos assistentes de conte, porque existem novas demandas vindas. Sim, é muita informação, né, também. É muita coisa. Muita, e a gente não pode, não vai mais se acostumar com a ideia de trabalhar depois do set de filmagem. Era o que a gente fazia muitas vezes. E aí a assistência de conte é perfeita porque a gente consegue treinar uma pessoa, essa pessoa tem um perfil. E tá começando, né? Tem um perfil específico, ela vai acompanhando de outra forma, ela pode estar mais distante do set, porque o set de filmagem exige que você tenha uma certa experiência, um jogo de cintura, e é difícil para quem não tem essa experiência, não pode se expor. Então a assistência de direção, de continuidade acaba sendo uma forma da pessoa ser treinada mesmo. Sim, até aconteceu comigo agora há pouco tempo, me chamaram para fazer um longa, aí a assistente de direção que me entrevistou, né? Aí eu falei que eu tinha feito o curso agora, fiz 2 cursos, mas eu não tenho muita experiência. Aí ela falou, então não vou ter como te chamar para ser o continuista, que seria uma responsabilidade muito grande da parte dela e tal. Para chamar, e não tinha assistente de continuidade, assim, eu fiquei uma pena, assim, eu falei, cara, que droga. E eu conheço os diretores até desse longa, vai ser agora em junho. Mas aí ela falou que ia me botar em outra função lá, não sei. Porque para mim é importante também, eu não tenho muita experiência em set, então para mim é importante ter experiência em set e tal. Não, e exatamente, pô, e assim, um set de filmagem, ele é muito... A pior cena de alguém da equipe é você estar num set de filmagem e não saber o que fazer. Porque num set de filmagem, todo mundo sabe o que tem que fazer, cada um tem a sua função. Você não pode se expor. Eu sou uma defensora né, assim, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, onde a gente está pisando. Então, você tem que, eu como líder, chefe de departamento, seja como continuista ou como AD ou como diretora, a gente tem que liderar e saber e proteger para que nenhuma pessoa da equipe seja exposta, porque o set de filmagem, ele é corrido, ele é cruel, ele é difícil, pode ser super prazeroso, pode ser maravilhoso, mas na correria ele é pressão. Então a gente tem que prezar pela nossa saúde mental, assim, de cuidar. Então, que massa que essa pessoa, esse produtor ou essa produtora falou isso para você, porque o que a gente vê, infelizmente, tem muita demanda de trabalho, mas a gente acaba vendo muita gente que não está pronta para... já me falaram isso também. Que não está pronta para assumir uma função, vai para o set, se expõe. Acaba se queimando às vezes, né? Pois e aí a Florence até me aconselhou também, fala que você não tem muita experiência e tal. Dependendo da história, do roteiro, né? Sim. Porque... não, isso é para que você vai se expor, né? Então, eu acho que é importante, durante a minha trajetória, eu tive a sorte de ter sempre grandes chefes, assim, pessoas com quem abraçam e com quem você consegue compartilhar, e é muito bom ver exemplos de pessoas atuando de uma maneira que você entende, ou até mesmo ver pessoas atuando de uma maneira que você não concorda. E é isso, exercitar novas funções, que massa, que bom.
torcendo para que você tenha uma nova função, que não a Sim, eu também tô. Para mim isso é muito importante, cara, assim. Uma coisa que nem você falou, uma coisa é a gente ter a experiência teórica, outra coisa é na prática, né? E cinema é muito prática, né, cara? É importante ter experiência no set, né? É muito, muito mesmo, assim. Então, não tenham receio de fazer outras funções. Não, eu não tenho. Porque é um grande ganho, assim. Acho que por mim, todo mundo teria que fazer isso, assim, para antes de escolher e optar. Então, um set de filmagem, ele é correria e ele é muito específico. Muita gente tem ali uma função muito específica. É o feitiçista, é o contra-regra, é o assistente de câmera, tudo muito, pode ser muito... E é muita responsabilidade a continuidade também, né? Assim, né? Muita. Pode acabar dificultando, assim, um filme, né? Às vezes faz uma coisa errada, não anota alguma coisa que devia ter feito. Não, e pode precisar refazer a cena. Pois é. Ou pode... Agora eu tô tendo uma experiência, pode fazer lá na frente, na ilha de montagem, uma cena pode não montar. Pois é, uma responsabilidade grande, né? E que exige muita atenção, muita concentração. Nós somos meio CDF, assim, as cabeçudas, assim. Porque... tem que prestar muita atenção em tudo, né? E tem gente que pergunta pra gente também, você viu? O tempo todo. O câmera, assim, uma coisa de perguntar, assim, você anota, assim, diafragma e lente, é importante anotar isso? Eu fiquei na dúvida nesses curtas, se anotava ou não, assim, o que é... Eu antigamente, filmando com película, a gente anotava diafragma, número da lente e filtro, porque isso influenciava, era muito mais artesanal, né? Mas agora com o digital, é fundamental que a gente marque a lente. A lente. Por uma questão, por exemplo, se você faz um plano num dia de filmagem, dali 27 diárias, você vai filmar o contraplano, e o projeto tem a estética de ser super similar e tal, vão perguntar para você qual a lente foi usada naquele plano, para você fazer corretinho. Então, é importante ter, sim, a lente, número da cena, lente... Take, né, claro. Take, claro. E a duração, porque eu tive essa dificuldade na duração dos curtas, porque tinha hora que ficava o reloginho da câmera rodando, não tinha como você anotar aquela duração, né? Então, assim... Eu uso o famoso cronômetro. Eu penduro o cronômetro ali. A duração é importante, porque você sabe se uma cena está longa ou não, se ela está diferente do tempo previsto no ensaio. Ela te ajuda a somar o tempo total daquele episódio, daquele filme, para você entender se está muito curto ou muito longo. Então, a duração da cena, todo mundo, né, para você entender, depois do ação, você dá o start e para no corta. Tem gente que filma também o monitor lá, se ela fica filmando, né? Aí são formas diferentes. Cada um tem uma... Cada um. Eu, por exemplo, eu vejo muitas continuistas fazerem isso, mas meu tablet não tem memória suficiente, mas aí vai de perfil. Vai de perfil mesmo, mas eu treinei meu olho. Então, eu reviso no Pix, eu reviso no Video Assist. Eu e o Video Assist somos best friends, eu fico ali do lado, eu dou um play na hora na hora que eu quero, eu chego lá, eu peço para o Video Assist que ela comanda não está ligada no monitor que a diretora ou o diretor estão vendo, para poder rever sem atrapalhar o próximo quadro que estão estudando, para poder rever em outros tempos, sabe? Então, mas cada um tem a sua forma, e você vai se encontrando no set. Aí, uma coisa que eu queria falar, uma coisa importante, né, para ter no boletim, a gente falou, essencial, número de cena, plano, take, duração, lente, e uma observação, caso tenha algum efeito, ou sem som, ou foi filmado a 60 quadros, a 30 quadros, coisas que estão fora do padrão daquele projeto, é importante anotar. Então, essas são informações técnicas. E depois, observações de
esse take é melhor até tal parte, aquele outro take é melhor pelo diretor, mas é ruim para o som, coisas assim, Pois é. de formato, sabe? É por isso que a gente tem que ficar bem em contato com o diretor também, né? Para saber direito o tempo todo, né? Grudado ali no diretor. Do ladito sendo a pessoa mais discreta possível, mas eu trabalho muito com os mesmos diretores há muito tempo, então, pela expressão, pela reação, eu já sei se ele gostou ou não. Ou ele me dá uns toques também. Não, eu tive sorte no curta que eu falei com um montador antes. Eu perguntei o que ele queria que eu notasse, né? Aí ele me falou algumas coisas. Aí facilita isso também. Mas nem todos vai estar um montador lá na hora, né, do filme e tal. Não é comum isso acontecer, né? Antes de começar um projeto, a gente sempre normalmente a gente faz uma reunião com a pós, e se nessa reunião o montador ou a montadora estão ali, o meu desenho de boletim de continuidade, normalmente, antes de começar um trabalho, antes de começar a filmar, eu troco com um assistente de montagem para saber se está tudo bem, se ele quer que acrescente alguma coisa, que tire outra, porque eu sei que é um documento que eles vão usar depois, né? Sim. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu ia projetar um material aqui, mas eu acho que vocês tiveram acesso, né? Pelo site, estão ali todo. Eu fiz de uma maneira mais simples, aula a aula, mas eu acho que ali está bem esclarecido. E peço para divulgarem. Qualquer dúvida, podem me escrever, pode pegar meu e-mail, qualquer coisa. E divulguem o curso para os colegas. Eu vou adorar, eu adoro trocar e acho importante a gente passar. E os curtas que vão, na parte prática vai ser aqui no Rio, que eu sou do Rio. É tudo no Rio. É tudo no Rio, porque eu ABC é no Rio, né? Eu também. No Rio. Não, porque acho que você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, mas eu moro no Rio, já tem quase 15 anos. Ah, que legal. Vai ser tudo no Rio, ali nas Casas Casadas, em Laranjeiras. Sim, os curtas foram todos lá, em Laranjeiras. Ô, Mariane, antes de finalizarmos, eu queria, assim, tirar uma dúvida, porque esses trabalhos que eu vou desenvolver, eles são na rua. E a gente está falando de um site de gravação, eu acredito que é um lugar fechado, né? Não pode ser em qualquer lugar. Um set de filmagem pode ser externa ou interna, Preta. A gente pode, tanto é que a gente varia, tem cenas que são externas na rua, campo aberto, outras você pode estar no estúdio, tudo controladinho, depende do projeto, depende do perfil, depende do roteiro, mas quando a gente fala em set de filmagem, a gente está falando de câmera e som rodando, ou só câmera ou só som, ou os dois. Sim. É porque é um mundo muito novo para mim, assim. Na verdade, eu tô caindo, assim, porque eu faço um trabalho e a partir do meu trabalho, eu trabalho com saúde mental e através do meu trabalho, eu tô sendo chamada para auxiliar trabalhos, né, de gravação e tal. Por isso que eu tô fazendo curso, por isso que eu tô me aprimorando mais, assim. Mas sabe quando você cai de paraquedas? Eu tô caindo de paraquedas. Maravilhoso, porque incrível esses encontros, Preta. A gente está precisando cuidar da nossa saúde mental com os profissionais do audiovisual, os técnicos. E eu sou uma grande... eu levanto muito essa bandeira e procuro me cuidar, porque eu já passei, sim, por algumas crises e eu sou apaixonada por trabalho. Eu trabalho com isso na minha vida e... Que interessante, assim, espero poder ajudar e eu acho que pode ser muito legal a continuidade de agregar para você, porque também o curso vai naturalmente falar sobre a dinâmica de um set, o que é as funções, e pode me perguntar coisas que você pode achar completamente sem noção, por favor, é para isso. Nosso encontro é para... Nossos próximos encontros são para isso, sabe? Para que não se acanhe. E tudo certo chegar de paraquedas, acho que é isso, assim. Se bobear, eu pego você para virar uma profissional do audiovisual, estreando na continuidade.
Eu já estou super empolgada, assim. Tô muito... Eu acho que depois a gente vai ter oportunidade de eu te falar um pouco mais sobre o trabalho, assim, mas eu tô bem empolgada. Só com o primeiro encontro já tô assim. Que bom. Eu achei legal essa história de trabalhar com saúde mental, que meu pai é psiquiatra. E uma vez ele me chamou para filmar um grupo de alcoólicos anônimos, um grupo que ele queria para ele, né, e tal. E foi muito interessante essa experiência, assim, para mim, assim, que... Então, eu coordeno um projeto de saúde mental. E o meu projeto, ele oferece terapias gratuitas para pessoas que não podem pagar. Mas, além desse trabalho que eu faço, eu trabalho muito com a produção cultural dentro das favelas, porque o meu trabalho ele é muito voltado para dentro das favelas. Ah, que interessante. E aí, através desse trabalho, eu já estou há 4 anos com o projeto. E aí eu fui chamada, né? Eu já fui chamada outras vezes para fazer outros trabalhos, mas agora eu fui chamada para fazer um trabalho que a gente vai fazer um mini documentário de três artistas que moram dentro da comunidade. E eu fui chamada para ser essa pessoa que a Mariane descreveu, assim. É, que maneiro. Eu fui chamada para ser essa pessoa, que vou ficar ali, que vou meio que ver como que cada cena vai acontecer e de fazer essas 3 pessoas se sentirem acolhidas nesse processo, porque a gente vai filmar no território deles. Então, todo o trabalho vai ser ali dentro da comunidade, no território dessas 3 pessoas. Então, o meu papel é fazer essas pessoas e esse trabalho ser isso, sabe? Ser do jeitinho que tem que ser. Aí eu fui pesquisar, eu falei, gente, agora o que eu vou fazer? É legal, cara. Depois eu quero seu contato e vir trocar uma ideia aí também. Vamos trocar ideia. Vou trocar com a Mari também, cara.